Se você está assistindo este vídeo, é porque provavelmente já ouviu falar dos temidos feitiços cipriânicos. E eu te aviso desde já. Depois de conhecer essas histórias, você vai pensar 2 vezes antes de mexer com certas coisas. O que você está prestes a descobrir não são apenas lendas antigas ou superstições de interior. Estamos falando de práticas que atravessaram séculos, que fizeram reis tremerem em seus tronos e que até hoje são sussurradas com medo em cantos escuros do mundo todo. Mas primeiro, você precisa entender quem foi São Cipriano. Não estamos falando do santo católico que você conhece. Estamos falando de Cipriano de Antioquia, um mago que viveu no século III depois de Cristo e que, segundo as lendas, dominava as artes mais obscuras da magia negra. Este cara era considerado o maior feiticeiro de todos os tempos, capaz de invocar demônios, manipular a natureza e dobrar a realidade à sua vontade. A história conta que ele se converteu ao cristianismo depois de tentar seduzir uma jovem cristã chamada Justina e falhar miseravelmente. Mas o que muitos não sabem é que seus conhecimentos mágicos nunca foram completamente abandonados. Os feitiços cipriânicos chegaram ao Brasil através dos colonizadores portugueses, que trouxeram consigo não apenas a religião católica, mas também uma bagagem cultural repleta de práticas esotéricas e crenças populares. Aqui em terras brasileiras, essas práticas se misturaram com os rituais africanos, trazidos pelos escravos, e com os conhecimentos indígenas sobre plantas e energias da natureza. Foi dessa fusão que nasceu algo ainda mais poderoso e temido. O primeiro feitiço que preciso te contar é conhecido como a amarração do coração partido. Este ritual era usado quando alguém queria reconquistar um amor perdido ou fazer com que uma pessoa se apaixonasse perdidamente. Mas aqui está a pegada. Não era um simples trabalho de amor. O feitiço envolvia um boneco feito com terra de cemitério, cabelos da pessoa amada e gotas do próprio sangue de quem fazia o pedido. O ritual deveria ser realizado durante 7 sextas-feiras consecutivas, sempre à meia-noite, em um local onde alguém tivesse morrido por amor. A lenda diz que quem era alvo desse feitiço não conseguia mais pensar em outra coisa, perdendo literalmente o juízo até encontrar a pessoa que havia feito o trabalho. Mas a história fica ainda mais intrigante quando descobrimos que muitas figuras históricas brasileiras foram acusadas de usar feitiços cipriânicos. Durante o período colonial, várias mulheres foram julgadas pela Inquisição sob a acusação de praticarem bruxaria, usando exatamente esses rituais. O caso mais famoso foi o de Luzia Pinta, uma mulher parda que vivia no Recife do século XVII e que foi denunciada por conseguir fazer com que homens casados abandonassem suas esposas para ficarem com ela. Durante o julgamento, foram encontrados em sua casa diversos objetos estranhos, bonecos de cera com alfinetes, ervas secas que ninguém conseguia identificar e um livro manuscrito que supostamente continha feitiços cipriânicos. O segundo feitiço que vai te dar arrepios é conhecido como a maldição da língua presa. Este era usado contra inimigos que espalhavam boatos ou mentiras. O ritual consistia em escrever o nome da pessoa em um papel com tinta feita de sangue de morcego. Depois, costurar este papel dentro da língua de um boi morto. O conjunto deveria ser enterrado em um formigueiro durante a lua minguante. Segundo os relatos, a pessoa alvo do feitiço começaria a gaguejar. Depois perderia gradualmente a capacidade de falar até ficar completamente muda. Mas o mais assustador é que esse efeito só seria revertido se a própria pessoa que fez o feitiço desfizesse o ritual. Durante o século XIX,
Os feitiços cipriânicos se espalharam pelo interior do Brasil, através dos mascates e tropeiros que viajavam de cidade em cidade. Eles carregavam consigo não apenas mercadorias, mas também histórias, receitas e conhecimentos místicos que iam sendo passados de pessoa para pessoa. Foi assim que surgiram variações regionais dos feitiços originais, cada uma adaptada às plantas e materiais disponíveis em cada região. Porém, o terceiro feitiço que preciso te contar é talvez o mais controverso de todos: o Pacto do Espelho Negro. Este ritual era usado por quem queria obter riqueza e poder rapidamente, mas o preço era altíssimo. A pessoa deveria conseguir um espelho que tivesse refletido o rosto de alguém que morreu de forma violenta. Durante 13 noites seguidas, sempre às 3 da madrugada, a pessoa deveria se olhar neste espelho e fazer pedidos específicos relacionados ao que desejava conquistar. Na 13ª noite, algo apareceria no reflexo, além da própria pessoa. Segundo os relatos, quem conseguia completar o ritual realmente obtinha tudo o que queria, mas pagava um preço terrível. A cada ano que passava, envelhecia 10 anos, e sua alma ficava gradualmente mais escura até se tornar completamente corrompida. A influência dos feitiços cipriânicos na cultura brasileira é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Muitas expressões que usamos até hoje, como estar com o pé na cova, dar o nome às cabras ou fazer um despacho, têm origem direta nessas práticas antigas. Além disso, diversos rituais que conhecemos hoje no candomblé, na umbanda e até mesmo em algumas vertentes do espiritismo incorporaram elementos que podem ser rastreados até os feitiços cipriânicos originais. Mas o que muitos não sabem é que esses feitiços também influenciaram a política brasileira. Durante o Império, circulavam rumores de que Dom Pedro II mantinha em sua biblioteca particular uma cópia do famoso Livro de São Cipriano e que consultava esses conhecimentos para tomar decisões importantes. Getúlio Vargas também foi alvo de especulações semelhantes, especialmente depois que alguns de seus opositores políticos sofreram acidentes ou mortes misteriosas. O quarto feitiço que vou te revelar é conhecido como a corrente do ódio eterno. Este era usado apenas em casos extremos, quando alguém queria se vingar de uma traição muito grave ou de uma injustiça que havia arruinado sua vida. O ritual exigia que a pessoa conseguisse terra de 7 cemitérios diferentes, água de 7 rios distintos e cinzas de 7 fogueiras que tivessem queimado objetos pessoais de pessoas mortas. Com esses ingredientes, deveria ser feita uma boneca representando o inimigo. Mas aqui está o detalhe macabro. A boneca deveria ser alimentada diariamente com o próprio sangue de quem fazia o feitiço, enquanto eram pronunciadas palavras de maldição específicas. Segundo a tradição, o efeito deste feitiço não se limitava apenas à pessoa alvo, mas se estendia por 7 gerações de sua família. A chegada do século XX trouxe uma perseguição mais sistemática a essas práticas. A Igreja Católica intensificou sua campanha contra o que chamava de superstições pagãs, e o Estado brasileiro começou a criminalizar o que classificava como curandeirismo e charlatanismo. Mas isso só fez com que os feitiços cipriânicos se tornassem ainda mais secretos e, paradoxalmente, mais desejados. Durante a Era Vargas, houve um caso que abalou o país inteiro. Uma mulher conhecida apenas como Madame Satã do Catete foi acusada de usar feitiços cipriânicos para influenciar decisões políticas importantes. Segundo os documentos da época,
ela mantinha um salão frequentado por políticos influentes e, através de rituais discretos, conseguia obter informações privilegiadas e até mesmo influenciar votações no Congresso. Quando foi descoberta, encontraram em sua casa mais de 300 bonecos de cera, cada um representando uma personalidade política diferente. Agora, chegamos ao feitiço que você nem deveria estar sabendo. Conhecido apenas como o Último Suspiro, este ritual é considerado o mais perigoso de todos os feitiços cipriânicos. Segundo a tradição, ele só pode ser realizado por alguém que já domina todos os outros feitiços e que está disposto a pagar o preço final. O ritual envolve a criação de um vínculo direto com as forças mais sombrias do além e permite que a pessoa controle literalmente a vida e a morte de qualquer ser humano. O que torna este feitiço ainda mais assustador é que, uma vez iniciado, não pode ser interrompido ou revertido. A pessoa que o realiza tem apenas uma lua cheia para completar todas as etapas. Caso contrário, o próprio feitiço se volta contra ela. E aqui está a parte mais perturbadora. Segundo os relatos, quem completa com sucesso o Último Suspiro ganha poderes inimagináveis, mas perde completamente sua humanidade no processo. Então me diga, depois de conhecer essas histórias, você ainda acredita que são apenas lendas antigas, sem fundamento? Ou será que existe algo por trás desses relatos que atravessaram séculos e continuam assombrando nossa imaginação até hoje? O que você faria se tivesse acesso a esse conhecimento proibido? Se essa revelação ciprianina tocou em algum canto esquecido da tua curiosidade, deixa o like e comenta o que mais deseja desvendar.